muitas vezes a gente usa até assim para dar uma força para a pessoa, para ela entender que a própria palavra traz uma mudança para a vida dela. E até o desabafar, né, pastor? Já tem muita importância o desabafar, o colocar para fora, porque quando você coloca as suas armas para fora, você fica aberto a ouvir, porque você falou tanto que aí você tem uma opção de ouvir. Eu lembro quando meu avô perdeu a minha avó, e ele, 50 anos de casado, ele ficou muito mal, ele teve até aquela síndrome do ninho vazio, e às vezes ele me ligava, era 1h da manhã, 2, 3 da manhã, a gente morava muito próximo, e dizia, ó, você tá fazendo alguma coisa aí? Eu falava, claro, eu tô dormindo. Ele falava assim, não, eu queria tanto falar um negócio pra você, vem pra cá, e a gente ia pra lá, e eu falava das 3 da manhã, das 2 da manhã até as 8 da manhã, sem beber água, sem parar, falando. Quando eu terminava de falar tudo que eu tinha pra falar, eu começava a conversar com ele, ele começava a falar assim, nossa, como você é inteligente, como você é sábio, porque ele tinha descarregado tudo pra fora, e foi o que trouxe cura. A simples companhia dos netos trouxe cura pra ele, ele falou, eu sou importante. Eu não estou sozinho. Exatamente. E aquilo curou o meu avô simplesmente de estar do lado. Eu não falava muitas coisas não, porque eu não tinha nem condição psicológica. Eu estava com sono. Então eu fico pensando quanto vale você ouvir, né? Uma coisa interessante do Oscar, que não deu tempo de falar ontem aqui, que eu marcava para ele, eu atendia ele 1h. Aí ficava, ela falou, ó, você terminou? Eu falei, não, falta 5 minutos. Ele marcava o tempo. Eu falei, não, no meu relógio falta 5 minutos, ainda tem 5 minutos ainda não acabou, falar. Né? Agora tem uma pergunta, aliás, tem várias perguntas de alguns telespectadores. A Maria José, o Leonardo, por exemplo, eles perguntam o seguinte, se a síndrome do pânico pode ser um sintoma da depressão ou se ela desencadeia após uma depressão. Sei que vocês aqui não são psiquiatras, mas podem ter atendido casos parecidos. E o que vocês acham? Ela, geralmente a pessoa depressiva, ela tem uma tendência a desenvolver a síndrome do pânico. Fala sobre isso pra gente. Eu creio que a síndrome do pânico já é uma depressão que já está ficando aguda. Ela já está chegando num ponto que a pessoa ela não aguenta mais ficar em multidão, ficar dentro de shopping, nem igreja. Ela não está aguentando ficar nem dentro da igreja. Aí eu falei com ela, você fica no último banco, se der alguma coisa, o que eu faço? Sai correndo. Brincando com ela assim, mas eu falo, vai lá para fora, respira e volta, senta na última cadeira. Porque se ela sentasse no meio, fica em pé, começa a orar, e ela já não se sente bem. Já entrava em pânico. Shopping center, eu falei, não vai em shopping center por enquanto, porque você vai sentir pânico lá dentro. Sim. Elevador, 0. A pessoa entrou no elevador, ela sente pânico lá dentro. Então você tem que começar a trabalhar a pessoa naqueles locais aonde ela vai, que ela vai entrar em pânico. Por quê? Porque isso aí, a depressão já está ficando aguda. Já está entrando no sentido de abafamento, ela já não está se suportando. Eu acredito que tem uma ligação muito grande, porque é um transtorno de ansiedade. E a gente falou também sobre ansiedade aqui. Sim. E olha como está tudo ligado, ansiedade, depressão, a síndrome do pânico. Então é um alerta aí. E fica o convite para você conhecer mais sobre o Ministério Clínica da Alma. Eu tenho certeza que os pastores aqui irão te ajudar muito. Bom, você também pode ligar e comentar como os nossos telespectadores estão participando. O nosso e-mail é clinicadaalma@redesuper.com.br, o Twitter @Clínica da Alma. A Cristina e a Isabela enviaram, parece que a mesma pergunta, dizendo o seguinte: quando é o momento certo de entrar com medicamento para um deprimido? Qual é vamos dizer assim, o fator, o aspecto que demonstra que aquela pessoa já precisa de um tratamento com medicamento? Eu percebo assim que eu acho que não existe um momento, eu acho que existe a espontaneidade de você buscar ajuda o mais rápido possível. Porque nós, como pastores, não sabemos exatamente se você já está num processo depressivo e se você já teria que estar tomando remédio. Então, o que nós orientamos é que você comece hoje a sentir esse desânimo, prostração, muitas vezes a falta de iniciativa, esse medo de sair de dentro de casa, querer ficar só dentro do quarto, se isolar das pessoas. Busque ajuda, busque ajuda. Então, busque a Clínica da Alma, se for o caso, e imediatamente você começa a sentir dores no corpo e os outros sintomas que nós já falamos aqui, aí você
vai ser encaminhado, nós vamos orientar você a buscar um atendimento. Alguns casos que chegam para nós lá, pessoas já estão agudas. Só que a pessoa resiste a um psiquiatra até por causa daquela... preconceito. O preconceito, aquela coisa, mistificação a respeito disso. Então, o que nós fazemos é essa orientação que eu dou lá. Nós não atendemos enquanto que a pessoa não for um psiquiatra e trouxer, então, um parecer do médico, ele pode ser acompanhado por nós. Por quê? Porque nós vamos mexer em algumas áreas que muitas vezes são o foco que originou a depressão. Então, a pessoa não vai ter estrutura para mexer naquela área ali. Então, ela precisa ter um acompanhamento medicamentoso para, então, a gente, em paralelo, fazer isso. Então, a minha orientação é que você busque, né, logo um profissional para que possa já avaliar e até dizer assim, olha, o seu caso não precisa de um medicamento, ele vai orientar, ou talvez uma coisa muito light para você poder dormir, ou mesmo alguma coisa em termos de ansiolíticos, se for o caso de uma ansiedade extremada. Eu creio que vale até a pena a gente colocar novamente aqui os sintomas para alguém que possivelmente não tenha assistido ainda os outros programas, onde a gente citou com mais clareza e ênfase os sintomas. Aí, de repente, a gente poderia trazer alguns dos sintomas novamente, né? E o pessoal que está em casa já se aperceber aí nesses sintomas. Por favor, pastor Guerra. Com certeza. Pastor Guerra, então só quando você arruma, deixa eu só falar um testemunho aqui. Sim. O Neemias ligou pra gente e contou um testemunho da Tânia, sua esposa, que também ficou com depressão. Eles são um casal de pastores, entrou em depressão. E aí ela chegou ao ponto de ficar 10 dias num quarto fechado, trancada lá dentro, eles orando sempre. A consequência de tudo isso é que depois de muita oração, depois de todo o tratamento, a Tânia está curada, está bem, caminhando firme e forte. Glória a Tem Deus. a depressão espiritual também, viu? Que pega muitos pastores, Exatamente. muitos líderes aí, né? Ela é muito forte também, tá? Ele entra em crise e ela tem que ser tratada. Pô, gente, fala um pouquinho da depressão espiritual, antes de falar dos sintomas, só para o pessoal de A casa entender. questão do desgaste que a pessoa envolve demais, tá? Ela desgasta no sentido espiritual e no sentido também dela se envolver demais, além daquilo que ela tem suporte. E depois ela não conseguir sustentar isso. Aí ela vai entrar numa depressão espiritual, ela vai ter um desgaste espiritual. O que seria, o que configura um desgaste espiritual, para a gente entender melhor? Você vai montar um esquema dentro da área espiritual para você que depois você não vai conseguir manter aquilo. Você entendeu? Você vai trabalhar demais, você vai se dar demais, você vai largar o quê? Larga a família, larga Que é tudo. errado, né? Aí você vai enfiar... Está naquilo. intrinsecamente ligado, então, à questão ministerial. É ministerial, tá? E ele vai ter um desgaste mesmo. Porque vai fazer o quê? Vai viajar muito, ele vai palestra demais, ele vai só sugando suas forças. Aí Isso está implícito também em quem não sabe falar não também, né? Porque existem muitos pastores sujeitos a ministérios, na qual não sabe falar um não, então a família padece, o filho padece, o filho não conhece que é um pai, não sabe, vive dentro da igreja, o cara não sabe falar não sabe colocar os limites dele, minha família é isso, aquilo, tudo, e ele entra então também nessa depressão. É chamado tecnicamente a síndrome de Burnout. Isso. É chamado de síndrome de Burnout. E esse Ativismo. esvair das suas forças espirituais. Existem alguns livros até escritos por um pastor americano que é excelente, que eu aconselho as pessoas a lerem, não é? Que é justamente explicando, ele mesmo dando testemunho, como que foi para ele, a ponto de parar, sentar na calçada e começar a chorar e não saber por quê. E aí foram ver ou seja, o nível de comprometimento emocional e espiritual que ele tinha, que foi um processo extremamente desgastante e assim, extraindo todas as suas energias. Né? Muito bem, pastor Guerra, vamos falar um pouco dos sintomas então, para ajudar as pessoas em casa a identificarem, né? Reativa ou exógena. Reação a uma perda real ou imaginária, além do trauma na vida. Endógena. O senhor vai falar dos sintomas, sintomas, né? Não é os conceitos. Tristeza, apatia. Tá, pessoa tudo sente. bem, tá. Desculpa então. Dessa vez o senhor está perdoado. Os sintomas são tristeza, apatia,
dificuldade de tomar decisões, pessimismo, né? O pessimista, então, ele tem uma facilidade de entrar em depressão, tá? Aliás, o pessimista já é deprimido por natureza, né? Por natureza. Ele é pessimista por causa de depressão, eu presumo, né? Porque não tem cabimento uma pessoa viver tão negativamente falando assim, se não estiver deprimida. Mas eles vivem, né? Tem a questão negativa e a questão do pensamento positivo demais também, né? Que é aquele cara que morreu e ele chegou no inferno e fechou o olho e falou, não tá quente, não tá quente, não Esse é o positivista. Apesar que eu já ouvi falar também que o pessimista é um vício. O cara é viciado em ver o lado negativo das coisas. Não necessariamente ele está deprimido, mas ele tem um vício de analisar o que não presta. Ele olha para aquilo e fala, ih, mas será? Oh, meu Deus, dá vontade de ir, né? É o melhor cara da previsão do tempo, né? No dia para ele vai chover, tem sol, tá ruim, né? Então ele coloca o tempo, assim, as 4 estações só num dia, né? Mas tem mais sintomas? Com certeza. Então vamos lá, né? Sentimento de inutilidade, o cara se sentir inútil, ele só se coloca por baixo. Normalmente a gente atende a pessoa e fala assim, ele não vale nada, ele não serve para nada, tá? Tudo que ele mexe não dá certo. Tem gente que fala, tudo que eu mexo não dá certo. Isso está ligado também ao complexo de inferioridade, né? Com certeza. Aí ele se sente inferior e ele se coloca inútil, tá? E ele vai... Nada dá certo na vida dele. Tudo que eu mexi dá certo. Meu casamento deu errado, minha família deu errado, tudo dá errado para ele. Até entrando agora que a gente falou sobre os sintomas, tem uma telespectadora que ligou aqui pra gente no CAT, é a Cláudia de Teresópolis. Sim. Olha só, talvez ela já disse alguns sintomas do que ela está sentindo. Ela falou realmente está sentindo uma depressão muito grande. Tem dias que ela está bem, tem dia que ela não está. Então fica sempre oscilando, inclusive problemas no ministério, na igreja. Será que ela pode estar então com uma depressão espiritual, mas também uma depressão clínica, aliando aí essas duas? Deixa eu atenção, isso não seria uma bipolaridade? Porque aí que eu quero que a minha pergunta, porque a bipolaridade tem esse traço do que ela perguntou, da questão de você estar um dia bem, um dia mal. O depressivo tem um pouco de bipolaridade, tem então isso que eu queria entender. O depressivo também tem esse a questão do personagem também, né? Que pode estar vivendo personagens também, que tem que ver isso. Ou seja, bipolar, depressão somatiza tudo isso? Somatiza. Pode estar com bipolar ou com os personagens. Mas esse negócio de bipolar não está para as doenças da alma como a virose está para as doenças infantis? Porque, por exemplo, por que eu estou dizendo isso? Porque quando você leva um menino... Eu gostei disso, repete de novo. Então, achei profundo. Então, a minha pergunta é, bipolaridade não está para doenças da alma, assim como a virose está para doenças infantis? Porque quando você leva uma criança no médico, virou uma moda. Isso é virose, isso é virose. Isso. E virou uma moda também de alguém ir com algum problema emocional no especialista e falar, isso é bipolaridade. Mas a bipolaridade, ela é aguda, né? Eu já conheço pessoas que... Tem agudos e não tem agudos. Pessoas que você conversa com ela, tá bem, sorrindo, daqui a pouco você olha uma pessoa de novo, ela tá com uma cara que assim, como que você tivesse visto alguém morto. Depende, cara. Você pisa no meu pé, por exemplo, se eu tô feliz. Não, você pisa no meu pé, eu vou estar... Quando a gente tá aqui, Jean, conversando, a pessoa tá bem, daqui a pouco deu uma coisa 5 extrema, minutos, um extremo pro outro, não tem porquê. Mas a gente não pode atribuir tudo à bipolaridade também, não? A alteração de humor não necessariamente uma alteração de humor. Exatamente por isso. A gente já conviveu com pessoas que realmente tinham bipolaridade e são casos extremos, não é uma coisa tão fácil. Aliás, isso poderia ser um tema, inclusive, trazendo aqui os especialistas. Esse é um tema que eu gostaria de a gente abordar a partir de amanhã, se for possível. Aí tem... Identidade. É isso que eu ia falar. Eu quase falei, acabamos de mudar o tema aqui. E tem uma pessoa, se ela até quiser vir aqui depois, né, que eu trabalhei a área bipolar, né, e graças a Deus resolveu um lado. Sim. Trabalhei o lado ruim e ficou só o bom, né? Agora, a Cláudia, até bom a gente dar uma palavra para a Cláudia, deixar uma palavra, vocês deixarem uma palavra para a Cláudia. Eu até quero dizer algo aqui, vocês me corrijam se eu estiver errada. Muitas pessoas têm esse preconceito com a medicação, e já foi feita uma pergunta aqui sobre o medicamento. E eu não tinha essa visão até então, que a medicação, muitas pessoas acham que é para curar a depressão, e não é. E por isso, talvez seja o motivo da resistência das pessoas ao medicamento. O medicamento, às vezes, ele vai te auxiliar em um certo tempo para você fazer aquilo que você não está conseguindo fazer
coisas que vão te melhorar, por exemplo, uma terapia, ou você organizar a sua vida ali, sua vida espiritual. Então o medicamento, ao meu ver, é um paliativo inicial para te ajudar a fazer aquilo que realmente você precisa fazer. Ou seja, a longo prazo, você precisa organizar a sua vida, você precisa orar mais, buscar mais de Deus.